No episódio de hoje, do Por Dentro do Catavento especial Biosfera, nós vamos convidar o Rafa para falar justamente sobre como o homem modificou esse meio ambiente, modificou essa biosfera e está presente nela. Bem, é com você, Rafa. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e a gente está em mais um vídeo na nossa série sobre a seção da biosfera. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o homem, o ser humano, e as alterações que ele está fazendo nessa biosfera que a gente está comentando desde lá do primeiro episódio. No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre as extinções e a gente mencionou a última grande extinção, que tinha sido a dos dinossauros, a extinção do Cretáceo. E a gente falou ao longo do vídeo que as extinções abriam um caminho para que outras espécies dominassem o planeta, certo? Então, a última grande extinção abriu o caminho para que os mamíferos ocupassem parte do planeta. Embora eles já existissem ali, mamíferos menores, eles puderam ocupar de forma mais significativa o ambiente. Em determinado momento, surgiu o gênero Homo. Alguns milhões de anos atrás, diversas espécies surgiram até que chegamos na nossa espécie, há mais ou menos 200 mil anos atrás, o Homo sapiens. E o que a gente fez nesse período de 200 mil anos para cá foi o que nenhuma espécie conseguiu fazer na história do planeta. Então existe uma caminhada da nossa espécie. A gente não surgiu e saiu desenvolvendo tudo. Teve todo um processo. Nesse painel aqui a gente mostra um pouco dessa caminhada da humanidade. A gente começa aqui com pinturas rupestres, primeiros sepultamentos, cerâmicas, domínio do fogo, agricultura. Então, em determinado momento a gente começou com o comércio, que é uma coisa que está presente até hoje, as primeiras cidades, primeiras construções, barco à vela, que foi fundamental também para conquistar o resto do mundo aí, moedas, bússola, moinhos de vento, ou seja, usar a energia do vento, isso a gente vai ver mais para frente, impressora, motor a vapor. Então aqui já começa a Revolução Industrial, que em 200 anos, 200, 300 anos a gente realmente transformou o mundo, jogou um monte de coisa para a atmosfera, que é o que a gente vai falar nesse vídeo. Bom, a gente falou um pouquinho dessa caminhada da humanidade, essas conquistas, papel, construções. A gente fez um painel, depois desse painel, dessa caminhada, a gente fez um painel que está falando um pouco sobre as maravilhas da Terra. Então o ser humano construiu várias maravilhas, a gente conhece elas, algumas delas a gente conhece muito bem, outras não, né? As pirâmides do Egito, por exemplo, são muito conhecidas, já as pinturas rupestres da Serra da Capivara não são tanto. A gente colocou algumas delas aqui nesse painel, justamente para a gente ter uma ideia do que o ser humano consegue fazer, como a gente consegue transformar a natureza, como a gente consegue construir, como a gente consegue mostrar que a gente esteve ali de uma forma significativa, por vários motivos, fé, amor, vários motivos a gente construiu maravilhas e é isso que a gente mostra aqui nesse painel da biosfera. Bom, já que a gente está falando um pouco do ser humano, a gente falou do que o ser humano está fazendo, das maravilhas que o ser humano construiu, aqui agora o foco vai ser um pouco sobre energia, sobre como que a gente retira essa energia do planeta, em que proporção a gente está fazendo isso. A gente tem que voltar um pouco. Então vamos imaginar o ser humano no meio da natureza, tentando viver ali, coletando o que ele pode para se alimentar. 2.000 quilocalorias é o que a gente deveria estar tirando de energia da natureza. Será que é assim hoje, Quando a gente começou 10 mil anos atrás com a agricultura, na hora de arar a terra, na hora de mexer a terra, a gente já colocou um boi carregando um carro para fazer isso para a gente. Até mesmo em moinhos. Então a gente começou a pegar essa energia da natureza cada vez mais ao longo do tempo. Começou assim com os animais, depois foi com o vento. Hoje, se a gente for pensar nessas 2.000 quilocalorias que a gente deveria estar tirando da natureza, a gente está tirando até 100 vezes mais que isso. A gente vai para o trabalho, geralmente num carro, num ônibus, no metrô. A hora que a gente chega em casa, vai tomar um banho, aquela água chegou ali através de bombas que a companhia de água colocou lá pra gente. Então uma energia para essa água chegar ali. A água do seu banho vai estar quente. Então mais um pouco de energia que a gente está tirando. Toda a nossa vida a gente vai carregar um celular, está tirando um pouquinho de energia. Então essa relação que a gente tem hoje é retirar muito mais energia da natureza do que a gente deveria estar tirando. Então isso tem um impacto. Nesse vídeo a gente vai falar disso e vai falar principalmente do impacto que tem na atmosfera. Essa quantidade de energia que a gente consome tem um impacto direto na qualidade do ar e no clima do planeta. E a gente está falando de energia. Onde é que a gente tira boa parte da energia hoje no mundo? Do petróleo,
Então a gente tem aqui um painel que mostra um pouquinho da formação do petróleo, que a gente vai um pouco desmistificar isso, que ele vem de fóssil, de dinossauro. A gente fala um pouco, né, do fitoplâncton, de como esse petróleo surgiu, como ele foi formado ali. E a gente vai falar também depois, no finalzinho aqui do vídeo desse painel, um pouco do craqueamento do petróleo. Então, quais são as substâncias que o petróleo proporciona para a gente? Então, gasolina, diesel, querosene, graxa, várias coisas a gente vai mostrar aqui também. O petróleo tem uma utilidade enorme para a humanidade. Agora, claro, a gente vai também falar um pouquinho sobre o que traz de ruim para a gente, né? Então, a gente tem um conforto graças ao petróleo, né? Quando a gente dirige o nosso carro lá, a gente não está gastando nenhuma energia, a gente está confortável dentro do carro. Agora, claro que tem uma consequência, como eu falei lá para vocês, para a atmosfera, por exemplo. Então você está dirigindo o seu carro, você está emitindo vários gases, então esse conforto que você tem pode ser que ele gere para você depois um mal-estar, né? Então a gente tem aí nas cidades, principalmente nas cidades grandes, uma grande incidência de doenças respiratórias, doenças também que advêm de insetos, de pragas. A gente tem todo um desequilíbrio que acontece por causa do que a gente está fazendo. Então, óbvio, né, a gente tem um conforto por um lado, mas a gente tem um desconforto, um mal-estar por outro, pelo que a gente está fazendo com o ambiente graças a isso. Então, aqui na seção da biosfera, a gente tem um painel que fala sobre os desafios modernos da atmosfera. A gente acabou de falar várias coisas sobre a questão energética, a gente falou um pouco sobre o petróleo. Então tudo isso, conforme a gente vai consumindo essa energia de maneira não renovável, isso mexe um pouco com a composição da atmosfera. A gente tem a temperatura do planeta mais ou menos em 15 graus na média, graças ao efeito estufa. São esses gases que ajudam a segurar um pouco a temperatura do planeta. Por exemplo, a gente tem gás carbônico, metano, vapor d'água, todos eles contribuem para manter a temperatura da Terra, só que se a gente aumenta a concentração deles, obviamente a gente vai ter uma alteração na temperatura, como a gente viu nas grandes extinções, quando a gente falou sobre elas, a gente viu que o vulcanismo alterava a composição da atmosfera, quem está fazendo isso agora é o ser humano. E também tem a questão do que isso faz com a nossa saúde, então um impacto imediato, né? Ou esse ar que a gente está respirando com derivados de enxofre, por exemplo, né? Isso tudo prejudica a nossa saúde também. Então, para viver de uma forma mais sustentável, a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção a essas emissões. A gente precisa tentar diminuir essas emissões, precisa tentar encontrar outras formas de energia ou até mesmo formas melhores de se viver, de se locomover, que sejam mais coletivas em vez de individuais. Então, uma série de soluções que a gente precisa buscar para que a gente consiga viver de forma mais sustentável em relação à atmosfera, em relação ao ar que a gente respira. Então, esse foi mais um vídeo do Por Dentro do Catavento na seção da biosfera. A gente ainda tem mais 2 vídeos que a gente vai falar sobre água, solo e sobre as energias renováveis. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau! Então não deixe de se inscrever no nosso canal, nos acompanhar em todas as redes sociais. Nos vemos nos próximos episódios. Tchau, tchau!